Olá moçada, vamos regressar aqui, e falar agora sobre o regime aberto. O cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, ela tem certos requisitos que são estabelecidos pela lei de execuções. A ideia, evidentemente, de ressocialização tem que prever e anunciar certas medidas que devem ser observadas pelos apenados. A ideia, portanto, é de que só pode ir para o regime aberto aquele que ou esteja trabalhando ou comprove capacidade de fazê-lo imediatamente. Tá? Porque, como nós vimos já em outros momentos, o regime aberto tem como característica a autodisciplina e o senso de responsabilidade. Pois bem, essa hipótese de trabalhando ou comprovar imediatamente a hipótese de fazê-lo é uma hipótese complexa do ponto de vista da política criminal, né? E que leva muitas vezes a debates e a discussões sobre a possibilidade ou não de progressão do regime em razão, ou melhor, por meio de habeas corpus. Né? O remédio heróico é utilizado, no mais das vezes, para discutir, né, a possibilidade de ingresso ou de acesso ao mercado de trabalho ao sentenciado, sendo que nem aquele que não tem condenação sobre ele tem dificuldades em lograr sua inclusão. Mas esse é um dos requisitos previstos na lei de execuções, que é comprovar que está trabalhando ou que tem condições imediatamente de fazê-lo. Além disso, né, deve ficar demonstrado nos autos a autodisciplina e o senso de responsabilidade por parte do apenado. Como é que se demonstra isso? Né? Por meio, evidentemente, dos antecedentes por ele ostentados e do exame criminológico, né, a ser empreendido para fins de progressão de regime. Muito bem. Além disso, né, além do ingresso no regime aberto exigir essas duas situações, né, que ou seja, autodisciplina e responsabilidade de comprovar a possibilidade de trabalhar, né, nós vamos ver que tem a exceção da prisão domiciliar mais adiante, mas além disso, né, o juiz ele pode estabelecer uma série de outras obrigações, uma série de outras condições para conceder essa progressão que devem ser observadas durante esse período. Tá? Para além dessas outras obrigações que o juiz pode estabelecer, a lei de execuções ela cuidou de estabelecer que são obrigatórias e gerais, né, as seguintes circunstâncias. Né? O primeiro delas é permanecer no local designado pelo juízo durante o repouso e o período de folga. Ou seja, ele não estando trabalhando, ou seja, durante o repouso ou durante o momento de folga, deve o apenado, né, permanecer no local designado pelo juízo. Para além disso, né, uma segunda obrigação geral é que ele deve, o sentenciado no regime semiaberto, ou aberto, perdão, ele deve sair para o trabalho e retornar no horário previstos no édito liberatório, né, no édito da progressão do regime. Bom, terceira condição é que ele não se ausente da cidade, não se ausente do local em que estiver cumprindo o regime aberto sem autorização judicial. Portanto, não é que ele não possa sair, mas que para eventual saída, né, preferencialmente em períodos de folga ou de descanso, ele deva ostentar uma autorização judicial para tanto. Além disso, né, um quarto e derradeiro elemento obrigatório que deve constar, né, da decisão que autoriza a progressão ou da decisão que defere a progressão para o regime aberto é a obrigação que o réu tem de comparecer ao juízo para justificar, né, ou para informar suas atividades sempre que determinado. E aí o comparecimento periódico em juízo. Pode ser semanal, pode ser quinzenal, pode ser mensal. Deve ser, portanto, observado. Tá? Esses 4 requisitos previstos aí nos artigos 113 e 115 da Lei de Execuções Penais são requisitos fundamentais para fins de deferimento do regime aberto. Tá? Tais condições, né, essas condições previstas na lei de execuções, elas podem ser alteradas pelo juízo, né, de ofício, em verificando que o réu tem um comportamento tendente a frustrar a execução, e podem também ser objeto, né, de pleito, né, de requerimento por parte do Ministério Público ao fiscalizar o cumprimento da lei de execução, ou seja, verificar o espírito da condenação e de ressocializar. Muito bem. Feitas essas ponderações a respeito do regime aberto, falemos, né, um pouco sobre a regressão de regime. Pois bem, a lei de execuções prevê que a regressão de regime é consequência
para aquele que pratica falta grave, né? Ou para aquele que sofrer condenação cuja pena somada ao restante, né, do que falta ele cumprir, torne incabível o regime inicialmente combinado. Pois muito bem, o conceito de falta grave ele vem previsto na Lei de Execuções, né, no artigo 50, que passo agora a fazer a descrição para vocês. O artigo 50 diz que comete falta grave aquele, né, que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou 2, fugir, ou 3, possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, ou provocar acidente de trabalho, no exercício evidentemente do trabalho interno ou do trabalho, né, no semi, ou ainda, evidentemente, né, no regime aberto. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas, aquelas que nós falamos há pouco, estabelecidas pelo juízo, sejam gerais, sejam as específicas. 6. Né, inobservar os deveres naturais, né, estabelecidos no que pertine à produção do exame de coleta de DNA para fins de formação do banco, né, ou ainda que tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou ainda com o meio externo. E, por derradeiro, evidentemente, a recusa à submissão ao procedimento de identificação do perfil genético para fins, evidentemente, de compor o banco de dados da perícia criminal a fim de desvendar, evidentemente, outros delitos que possam eventualmente ser praticados. Isso também se aplica, evidentemente, ao preso provisório, aquele preso processual, né? Nós já, inclusive, abordamos essa temática alhures, né, em outros momentos aí. Bom, feitas essas explanações a respeito da prisão em regime aberto, ou melhor, do cumprimento da pena em regime aberto, passemos a falar dos requisitos da prisão domiciliar, né? Ou, como apregou a Lei de Execuções, o recolhimento, né, à residência particular, que é deferido àqueles, né, que se enquadrem nas 4 hipóteses da Lei de Execuções, quais sejam, primeiro, maior de 70 anos, né, maior de 70 anos de idade, faz jus ao deferimento da prisão domiciliar, de regra, né? Segundo, portador de doença grave, que exija cuidados e tratamento domiciliar. Terceiro, né, a gestante faz jus à prisão domiciliar. E quarto, também associado, né, aquele que tem filho menor, seja homem ou mulher, sob sua guarda, ou deficiente, né, e aí de qualquer idade em que exerça, né, seja tutela ou curatela. Pois bem, esses são os pontos fundamentais da prisão em regime aberto, né, do regime aberto e da prisão domiciliar. Até a próxima!